Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, por favor, abra sua Bíblia comigo. No livro de Josué. Livro de Josué, capítulo número 7. Josué capítulo 7. Aleluia. Amém. Josué capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso de número 2, glória a Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Avém, a leste de Betel, e lhes falou dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade, e voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Assim apenas os homens ali mataram uns 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: ah, Senhor Deus, por que fizesses isto ao teu povo? Este povo a passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos. Antes no verso de número 6, aliás, verso de número 8: ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouviram isto, puder colocar um pouquinho de retorno, Adriano, por favor. Todos os moradores da terra ouviram isso, nos cercarão e apagarão o nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto. Levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto. Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram e mentiram até debaixo da sua bagagem e puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês as coisas roubadas. Verso 13: levante-se, santifique o povo, e diz: santifique-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vós, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos,
enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Feche seus olhos, por favor. Queria que você orasse comigo. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós te oramos agora. E pedimos que mais uma vez o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra, que é doce como mel. Tua palavra, Senhor Jesus, é o que nos sustenta. E eu te peço, meu Deus, que mais uma vez aqui na Tua igreja, fale conosco. Fala com os Teus servos, porque nós te amamos. Nós sabemos que a Tua palavra é poderosa, que a Tua palavra é eficaz. Que o Senhor tem uma palavra específica, única e patenteada para o nosso coração aqui esta noite. E eu oro, Senhor, para que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão. Fique à vontade. Glória a Deus. Queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração essa noite é no livro de Josué, no capítulo número 7. E eu confesso que já faz alguns dias que essa palavra vem mexendo com o meu coração, vem doendo dentro de mim. E eu estava até orando a Deus, dizendo: Senhor, não queria pregar essa palavra. A palavra que eu quero trazer para a igreja essa noite é: há pecado no arraial. O livro de Josué é um livro de muitas conquistas. É um livro de muita vitória. Quem gosta de vitória e quem gosta de triunfo sobre o inimigo, só basta ler os primeiros capítulos do livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 1, talvez seja o versículo que os crentes mais falam com a sua boca e mais testemunham em seu coração. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não desanime, te esforce. Capítulo número 2, o Senhor prepara Israel para a travessia do Jordão. Do capítulo número 3 até o capítulo número 6, a gente vê a conquista de Jericó. Só que quando chega no capítulo número 7, a única derrota do povo de Deus com Josué está aqui no capítulo número 7. Diga misericórdia. A única vez que Israel perdeu está aqui nesse capítulo número 7. E eu quero trazer para vocês hoje algumas reflexões baseadas nisso, sobre como carregar uma capa babilônica pode fazer com que a gente perca aquilo que Deus preparou para a gente. Quem está comigo diz amém? Vamos lá, gente. A nação de Israel aqui perde pelo pecado de Acã. A igreja é um corpo vivo, é um organismo. E é possível, pela Bíblia nós vemos aqui, que por causa de um único homem, vários servos de Deus faleceram, partiram. Porque indo para o fronte de batalha, quando eles foram guerrear, Deus não estava com eles. A reação de Josué foi uma: se prostrar e perguntar a Deus: Senhor, por quê? Por que está acontecendo isso? E a resposta de Deus veio. O Senhor fala que existe pecado em Israel. Então, baseado nisso, eu quero trazer para vocês alguns ensinamentos sobre Acã. Paulo, puder trazer um pouquinho de água para mim, por favor. A etimologia do nome Acã significa perturbado, ou aquele que perturba. Aquele que perturba fez com que Israel perdesse a batalha. Aquele que estava perturbado em seu coração fez com que Israel, ao ir contra o inimigo, fosse derrotado. Pastor Gabriel, por que você está falando isso? E que palavra é essa para um culto de domingo? No finalzinho do ano passado, quando eu estava orando ao Senhor, pedindo a Deus que falasse comigo, e o Senhor falou ao meu coração que esse ano ia ser ano de muito rebuliço, que ia ser ano onde Ele ia tremer em lugares que a gente nem imaginava. O ano virou, nós começamos em janeiro, e eu quero que você me dê toda a sua atenção aqui. Não precisa se preocupar com a nossa irmã, ela está bem, ela está ouvindo ali a palavra. Quero que você dê de presente a sua atenção para mim. Eu quero que você preste atenção no que eu estou falando e escute. O Senhor falou ao meu coração esse ano que ia ser ano onde Ele ia abalar lugares que a gente nem imaginava. O ano virou.
E quando as notícias vieram um ano, vários escândalos até mesmo no meio do corpo de Cristo. Vocês viram há poucos dias atrás, foi notícia em todo o Brasil, um pastor líder de uma cidade cometendo adultério com sua própria nora, lá no Pará. Se a senhora ficar atrapalhando, eu vou pedir para os obreiros de retirarem. A senhora pode ficar quietinha, por favor. Deus abençoe a senhora, tenha uma boa semana. Amém. Quando foi no início de janeiro, nós nos deparamos com várias notícias tristes em relação à igreja. E talvez, eu acho que até em Jericó teria um cego que enxergaria mais do que muitos de nós. Como assim, pastor? O que é que você está querendo dizer com isso? Se você olhar para o Brasil hoje, existe corrupção em todas as áreas da nossa sociedade. É verdade ou é mentira? Nós temos corrupção no executivo, corrupção no legislativo, corrupção no judiciário. Mas tudo isso nós já estávamos acostumados a ver. Só que agora, nesses últimos dias, e já faz um bom tempo, nós temos visto com os nossos olhos corrupção dentro da igreja. Diga misericórdia. Não é normal uma igreja ter um seu pastor, presidente ou líder vítima de escândalos escabrosos como esse. Você sabia que esse pecado que foi descoberto nessa igreja foi o mesmo pecado que Paulo condenou a igreja de Corinto, onde tinha um filho que estava tendo relação com a esposa do pai. Nós vimos na igreja brasileira um pastor presidente de um ministério tendo relação com a sua nora. Pastor era acobertado, o filho levava a esposa para o pai. A polícia começou a investigar e chegou à conclusão de que a estratégia do filho era tornar o pecado do pai, fazer uma situação para que o pai fosse assassinado, colocasse a culpa na mãe, matasse todo mundo, ele assumisse a igreja. A investigação está rolando aí. Todo mundo preso. Pastor Gabriel, por que você está dizendo isso? Essa semana eu liguei para o pastor Chico Chagas, Islavio, eu fiquei profundamente destruído em meu coração. Eu sei que é muito cedo para dizer quem é culpado ou quem é inocente, mas vocês viram e eu não posso ficar calado. Durante essa semana saiu o nome de pastores e de igrejas no escândalo do INSS. Quem viu? Dê um sinal com a mão. Nomes de grandes igrejas e de pastores. Pastor, eles são culpados, são inocentes, eu não sei. Mas a verdade é até que prove que focinho de porco não é tomada. Por que você está falando isso, pastor Gabriel? Eu não quero entrar no mérito da gente pegar uma pedra e atirar nesses homens, ou dizer, está vendo, é um pecador miserável, é isso aí e tal. Eu quero trazer uma palavra para você, como igreja que ama o Senhor de todo o seu coração. Pastor, por que você está dizendo isso? O escândalo vem, mas ai daquele que por meio vier o escândalo. A Bíblia diz, ferirei o pastor e o rebanho será disperso. Todas as vezes que alguém comete um escândalo como esse, não é só a vida dele que é manchada, é a vida de todo o corpo de Cristo. Vocês concordam comigo? Toda a igreja sofre quando um pecado como esse acontece. Porque a partir do momento que você sair aí para fora, e você vai para o mercado de trabalho, você vai para a sua família, as pessoas que não têm Jesus vão pegar o celular e fazer, está aqui? É assim ou não é? Um testemunho como esse, de um pecado como esse, não fala somente a respeito de quem cometeu, mas mancha todo o corpo de Cristo. E nós estamos vivendo nesses últimos dias. A Bíblia diz, nos últimos dias o amor de muitos. Mas segura a mão de quem está do seu lado, diga não de todos. Segura a mão de quem está do seu lado, diga não de todos. A palavra que eu quero trazer para vocês é uma palavra de purificação e choro para a igreja de Cristo. Pastor, por que você está dizendo isso? Meus irmãos, apesar dessa circunstância não falar a respeito da igreja Pão da Vida em si, mas fala a respeito da igreja de Cristo. E me doeu bastante ao pensar nisso, porque quando eu aceitei o Senhor Jesus, a igreja era um baluarte de santidade. Se você queria ver homens e mulheres de Deus corretos, era olhar para a igreja.
Mas hoje não é mais assim. E hoje nós estamos travando as batalhas e está acontecendo igual acontece aqui com o Ai. A gente vai, aí quando chega lá perde. Por quê? Tem capa babilônica dentro da igreja. Diga misericórdia. Ai é chamada, aliás, Acã é chamado de perturbador de Israel. 1 Crônicas capítulo 2, verso número 7. Diz: os filhos de Camim foram Acã, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. Qual foi o pecado de Acã, pastor? Livro de Josué, capítulo número 6, verso número 18. 6 e 18 de Josué, galera da mídia. Diz assim: quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para que não aconteça que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Nesse caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Deus havia dito a Josué que tudo o que estava em Jericó era amaldiçoado, que eles não deveriam ficar com nada. Todo o ouro, toda a prata, todos os objetos, todas as posses não seria para eles. A primeira cidade, Deus disse: seja anátema, seja maldita, vocês não vão ficar com nada dela. Josué lança a palavra profética. As muralhas caem. A única coisa que foi salva de Jericó foi Raabe. O resto tudo é destruído. Só que enquanto eles estão destruindo todas as coisas, um homem chamado Acã olha dentro de uma casa e vê algo que lhe agrada aos olhos. A Bíblia nos mostra isso. A Bíblia fala em Josué capítulo 7, verso 20. Palavras de Acã. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata está por baixo. Esse foi o pecado de Acã. Uma capa, a prata e o ouro. Penso eu que Acã não acreditava muito nessas coisas de pecado. E tem crente que acredita na salvação, mas não acredita no pecado. Estava conversando com um jovem essa semana agora da Nova Juventude, Pão da Vida, e dizendo para ele que na geração passada, na geração que eu me converti, eu sou novo, mas me converti já tem um tempo, os crentes morriam de medo de pecar. Morria de medo. Você vê, eu tenho até uma crítica no meu coração. Quem é que vai substituir as velhinhas do cocó? Aquelas senhorinhas que tem um cocó, que você olha, você não dá nada por ela, mas você sabe que todas as vezes que aquela mulher dobra os joelhos, alguma coisa acontece. A minha geração que se converteu era a geração de vigília, de jejum, e que morria de medo de pecado. Mas parece que a geração de hoje talvez pareça mais com a geração de Acã, que diz que não tem problema pecar. Se eu pecar, a gente vai lá, Jesus perdoa, está tudo certo. Há 1 ano e pouco atrás eu estava conversando com uma jovem, e já era a 6ª disciplina dela por ter tido relação sexual antes do casamento. A 6ª. Ela veio para renovar por mais 3 meses para pegar a 7ª licença. Ela cometia o pecado, tinha um relacionamento antes do casamento. Pastor, você está tirando pedra? Não estou não. Eu também caí nesse mesmo pecado. Depois eu conto meu testemunho. Sofri a disciplina, casei. Mas essa menina, ela fazia, aí vinha e dizia: pequei. Quanto tempo de disciplina? Aí eu colocava lá as disciplinas. Dava 3 meses. Na outra semana ela chegava para renovar o carnê. Pequei de novo. Quando foi lá para a 6ª disciplina, e vai. E era jovem assim, tipo 20 e poucos anos. Quando vai, eu falei: minha filha, o que é que você quer da sua vida? Eu pequei, pastor, vim para ser disciplinada. Eu falei: de que vale a disciplina se você não quer abandonar seu pecado? A disciplina só tem serventia para o crente que quer deixar o pecado.
Se não, de que vale? Acã não estava nem aí para o pecado dele. Ele disse: eu quero que os outros se virem, eu vou pegar aqui e vou ficar comigo. E qual é o prejuízo disso? Se você não conhece o peso do pecado, você não conhece o valor da sua salvação. Se você não sabe o quão o pecado é terrível na vida de alguém, você não sabe qual é o peso da sua salvação. Pastor, quanto que o pecado é difícil, pesado? Quanto que vale o pecado? Custou a morte do Filho de Deus. Quer saber qual é o valor do pecado? Ele custou a morte do Filho de Deus. Jesus morreu para nos purificar e perdoar os nossos pecados. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 9, verso 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso vem o juízo. Acã olha e diz: rapaz, uma boa capa babilônica. O texto que a gente leu, irmão, olha só que interessante. Pecado não é um negócio assim escabroso, que a gente diz é feio e tal, que não dá vontade de fazer, não. Pecado não é uma salada de alface com tomate, cenoura, brócolis. É não, irmão. Pecado é uma taça de ouro, toda cravejada de diamante, só que dentro dela o conteúdo é veneno. Você segura a taça, você olha e diz: poxa, que taça bonita. Quando você bebe achando que aquilo vai aliviar você, você descobre que aquilo ali está lhe matando. E eu tenho algumas indagações para a gente fazer hoje, né? Olha que coisa interessante. 1 João capítulo número 2, galera da mídia, por favor. 1 João capítulo 2, verso 15. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Acã olha e disse: é bonito de se ver, vou pegar para mim. Lembra onde aconteceu isso? Lá no Éden. Dona Eva chegou e disse: que coisa bonita, rapaz. Vou dar só uma mordidinha. Onde é que nós estamos hoje? O inimigo sabe onde é que age, ele sabe qual é o desejo que coloca na sua frente. Tentação não se parece com morte, não. Quando a gente entende isso, eu quero falar para vocês sobre o significado da palavra pecado. A palavra pecado vem do grego amartia, e tem até uma teologia bíblica para estudar isso, que é a martiologia, que é a doutrina do pecado. Amartia significa duas coisas. Primeiro, errar o alvo. Primeiro significado da Bíblia para pecado é errar o alvo. É quando Deus tem um alvo muito bem estabelecido para você, um alvo muito bem definido para você, e você diz: não quero isso aqui não, vou para cá. É quando Deus colocou um propósito para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, e você diz: não, Deus, eu quero apontar a minha vida para outra direção. Isso é pecado. Não viver o que Deus planejou para a sua vida é pecado. Segunda definição para a amartia: primeiro, errar o alvo. Segunda, perder a marca. Um crente que está numa prática deliberada do pecado, você sabe o que é que ele perde? A marca do Espírito Santo na vida dele. Pode ver que uma pessoa que está em prática de pecado, ela parece transtornada. Ela não está plena, ela não está satisfeita. Ela está atribulada, ela está perturbada, ela está como Acã, perturbado. Está perturbado. Eu lembro quando eu caí, eu não posso falar do pecado de ninguém, mas posso falar do meu. Quando eu, na minha adolescência, cometi o pecado com Isla, eu chorava todo dia e fiquei muito perturbado.
Até que eu criei coragem de chegar e confessar para os meus pais, que também eram os meus pastores. E eu estava perturbado. Quando eu cheguei para pai disse: está perturbado, Gabriel? Eu falei: tô. Ele disse: Isla está grávida, não está? Eu falei: tá. Eu lembro da sensação de perturbação dentro de mim e o medo de não ter mais o Espírito Santo dentro do meu coração. A partir do momento em que o crente peca e não sente nada dentro dele, deixa eu dizer uma coisa para você: o Espírito Santo já foi embora faz tempo. É forte, né, irmão? Se você está na iminência do pecado, se você está lá bebendo e não sente nada, fumando e não sentindo nada, vendo coisas erradas na internet e não sente nada, mandando mensagens erradas e não sente nada, deixa eu lhe dizer, você pode estar se enganando achando que você é filho de Deus. É forte, né, irmão? Você sabe o que significa ser filho de Deus? Ter o Espírito Santo dentro do seu coração. E você sabe qual é a primeira obra do Espírito? Ele testifica o pecado. Como eu sei que tem o Espírito Santo dentro de mim? Ele testifica o pecado dentro do meu coração. Ninguém precisa chegar para você e dizer: você está errado. O Espírito Santo dentro do seu coração fala: você está errado. A partir do momento que a gente está vivendo todo dia e empurrando um dia após o outro e não sente mais nada, a gente está igual Saul. Geralmente o Espírito Santo não dá aviso prévio. A Bíblia diz que o Espírito se retira de Saul e vai para Davi. Saul nem percebeu. A Bíblia diz que o Espírito se retira de Sansão. Sansão nem percebeu. Segura a mão de quem está do seu lado, olha nos olhos dele e fala: cuidado. Em Provérbios 6:25 diz: não cobice no coração a sua formosura, nem se deixe seduzir pelo seu olhar. Não cobice no coração a sua formosura, nem se deixe seduzir pelo seu olhar. O inimigo sabe o que colocar diante dos seus olhos. Para alguns aqui, o inimigo às vezes vai colocar uma mulher arrumada, um homem que lhe elogia. Para outros aqui, o inimigo vai colocar uma bandeja de dinheiro na sua frente e vai dizer: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Aí você vai dizer: glória a Deus, era a providência que eu estava esperando. A palavra cobiça significa, olha só, desejar, ser desejável, agradar-se muito no seu coração. Só que a continuação na gematria da palavra cobiça significa vazio, plano, invenção, maldade, plano maldoso, propósito malicioso. Quando a Bíblia fala de cobiça, é o desejo que é contrário à vontade de Deus. Acã bate o olho naquela capa, e aquela capa era muito bonita, provavelmente muito adornada, muito enfeitada. Acã bate o olho em 2,5 kg de prata e meio quilo de ouro. E estudos nos mostram que era o que ele iria levar a vida toda para conseguir trabalhando. O que ele poderia levar a vida toda para conseguir trabalhando, ele estendeu a mão, pegou e escondeu. Olha só. Deixa eu dar um dado para você que assusta. Mais de 50% dos evangélicos jogam no tigrinho. Aqui dentro dessa igreja, a estatística é que um joga e outro não. Mais de 50% dos evangélicos jogam no tigrinho. Em relação aos católicos, pastor, é 40%. 40% dos católicos jogam no tigrinho. 50% dos evangélicos jogam no tigrinho. Entre tigrinho, betes, apostas esportivas, todos esses negócios. Por quê, pastor? Porque a gente faz igual a Acã. A gente não quer conquistar no trabalho de uma vida, a gente quer conquistar rápido. Já dizia minha avó, que me ensinou muito bem: tudo aquilo que vem fácil, vai fácil. Deixa eu dizer uma coisa para você: a tua bênção não vem do tigrinho, tua bênção vem do leão da tribo de Judá. Larga esse engano, meu irmão.
Larga esse engodo. Eu vou botar aqui que o Flamengo vai ganhar de 2-1 do Vasco. Larga de ser besta, meu irmão. Pastor, não tem nada. É capa babilônica. Pastor, mas eu ganhei R$200, mas tua família está padecendo por culpa sua. Maldição. Pastor, mas eu ganhei R$1.000, reformei a minha casa com um tigrinho, pastor. Sua casa está debaixo de maldição. Quando você abrir seu celular e ver lá, aplicativo, site de aposta esportiva, rifazinha online, não sei o que, pode apontar e dizer, isso aqui é coisa de Satanás. Sua providência não vem do inimigo, vem do Jeová Jirê, o Senhor de nossa vida. Acã disse, eu vou passar a vida toda, se eu der uma rodada nessa roleta aqui eu ganho. O diabo dá com a mão e toma com a outra, meu irmão. Vamos lá. Eu fiz algumas listas aqui, né? Deixa eu só abrir um parêntese. Se o prêmio é de Deus mesmo, se a bênção é de Deus mesmo, por que precisa se esconder? Se é de Deus mesmo, por que tem que ser escondido pelos cantos? Se a capa, o ouro e a prata vem de Deus, não tem nada de pecado, é tudo abençoado, por que tem que esconder embaixo da tenda? Se o seu celular não tem pecado, por que sua esposa não pode ver? Vou falar de novo. Se o seu celular, homem de Deus, é santo e você é o varãozão, por que sua esposa não pode ver? Por que o Instagram é bloqueado, o WhatsApp é bloqueado? Por quê? Se sua vida é de Deus e você é um varãozão abençoado, por que tem vários perfis na rede social? Se é de Deus, então por que se esconde? Cutuca quem está do seu lado, fala assim para ele, se é de Deus, então por que se esconde? Não, fala para ele, diga, se é de Deus, por que se esconde? Não, pastor, não sei o que, tal. É namoro escondido, mensagem escondida, dinheiro escondido, capa escondida, prata escondida, ouro escondido, morte no arraial, pecado no arraial. Um marido que não dá o celular para sua esposa ver, diz muita coisa quem ele é. Muita coisa. Tem nada a ver, pastor, minha vida pessoal. Tá certo. Tá certo. Satanás está fazendo esse homem de gato e de cachorro. Aí apanhar do cão, irmão. Se é tão abençoado, por que tem que esconder? Se é tão santo, por que tem que esconder? Você sabe qual foi a primeira lição que eu aprendi para vencer o pecado? Pecado se alimenta de segredo. Pecado se alimenta de segredo. Se está escondido demais, quieto demais, intocado demais, não sei o que demais, é pecado. Quem está na luz de Cristo não tem medo da luz. Quem está na luz de Cristo não teme a luz. Passar um scan, jogar um refletor em você. E aí? Pastor, vamos lá. Quais são os maiores pecados que cometemos hoje? Primeiro, idolatria é pecado e gera maldição. 1 Coríntios capítulo 10, verso número 14, diz: portanto, meus amados, fujam da idolatria. Galera da mídia, me ajuda. 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Fujam de quê? Todas as vezes que você se curva diante de alguma coisa que não é Jesus, é idolatria. Qualquer coisa que você se curva sem ser Deus,
é idolatria? É pecado? Qualquer coisa que toma o lugar de Deus em seu coração. Qualquer coisa. Eu estava pregando no culto das 4h30 umas semanas atrás. E falando mais ou menos sobre isso. Eu falei o seguinte: pense em 3 coisas que você ama muito agora e que você queria realizar agora. Feche seus olhos aí, só para eu fazer esse exercício. Pode fechar. Eu não garanto que irá acontecer nada com você, mas se acontecer, eu quero que você pense em 3 coisas que se você pudesse realizar agora, você realizaria. Agora. Tipo mágica, tipo o gênio da lâmpada. 3 coisas. Vou dar para você, Everton, aumenta um pouquinho o fundo musical para ajudar eles a entenderem. Imagina quantos sonhos, quantos planos. Estalei o dedo, a casa. Estalei o dedo, todas as dívidas liquidadas. Estalei o dedo, tudo aconteceu. 3 coisas que você queria que se realizasse agora. Todo mundo pensou? Abra o olho, olha para cá. Se a primeira delas não for encontrar com seu Senhor, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada com você. Pastor, mas eu pensei na minha casinha. Os jovens, pastor, mas eu pensei no meu casamento, queria casar. Jesus, não volta antes de eu casar. Você sabe o que é que Paulo disse? Morrer para mim é lucro. Viver para mim é Cristo. Por que o crente vai pensar nas mansões celestiais se no Instagram dele está cheio de mansão para ele ficar olhando? Por que o crente vai pensar nos carros de fogo se no Instagram dele tem só as Porsche, as BMW, as Cayenne e diz: rapaz, um dia eu vou andar num negócio desse aqui? Não, meu irmão. A idolatria é quando você tira Deus do lugar dele e coloca qualquer outra coisa. Segundo pecado que gera maldição, orgulho. Olha para esse crente que está do seu lado, vê se ele tem cara de orgulhoso. Olha aí para ele, dá um olhar 360 aí, ó. Vê se ele tem cara de orgulhoso. Pastor Gabriel, como eu sei que eu sou orgulhoso? Você está dizendo no seu coração que essa palavra não é para você. Essa palavra não é para mim, pastor. Eu não tenho pecado em nada. Eu sou a pessoa, olha, Jesus morreu por todo mundo. Por mim, ele já me ganhou, porque eu sou santo. Orgulho é pecado. A Bíblia diz em Provérbios 29:23: o orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Em Tiago capítulo 4, verso de número 6: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. 1 Coríntios 4:18: alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los. Então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Sabe o que é que está acontecendo no Brasil? Deus está visitando pessoas orgulhosas. Deus está visitando aquele que é travestido de santidade. Por fora é santo, mas por dentro está em pecado. Deus está visitando. Você sabe o que está acontecendo com as igrejas da nossa nação? Deus está cumprindo a palavra que diz: não há nada oculto que não venha a ser revelado. É o que está acontecendo. Aquelas pessoas orgulhosas de suas posições. Você sabe qual é a maior característica dos orgulhosos? Geralmente eles ocupam altos cargos. Eles se acham muito importantes. Sabe? Donos de alguma coisa. Poderosos demais, sabedores demais. Pastores se orgulham do título de pastores. Doutores se orgulham de seus diplomas. Ricos se orgulham dos seus inúmeros bancos e seu dinheiro. Sabe o que é que a Bíblia me ensina? Eu me orgulho e me glorio das minhas fraquezas. Paulo tinha muita coisa do que se envaidecer. Todos os outros apóstolos não amarravam a chuteira para ele. Nenhum.
era tão capacitado, apto para o ministério quanto Paulo. Você sabe o que é que Paulo diz? Eu só vou me gloriar de uma coisa: das minhas fraquezas. Sabe por quê? Porque quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Meu primeiro pastor dizia que um crente exaltado, orgulhoso, é um pássaro ferido voando. Meu primeiro pastor que me discipulou disse que um crente exaltado, arrogante, besta, prepotente, orgulhoso, é um pássaro ferido voando. Ele está voando, está batendo as asas. Você pode até ouvir ele cantando, mas está ferido. Lá na frente ele cai. Está na hora da igreja retomar o clamor de Bartimeu: tem misericórdia de mim, Jesus. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. O orgulho, a Bíblia diz que o orgulho precede a ruína. O orgulho é quando Deus diz que você está errado e você diz: não, eu estou certo. Orgulho é quando Deus diz: você está errado. Ele diz: não, estou certo. O orgulho é o crente que diz para Deus: eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito do Senhor. O crente orgulhoso é aquele que fala para Deus: eu sei os planos que tenho a respeito do Senhor. Ele que vai cumprir os planos dele na vida de Deus. Não é Deus que vai cumprir os planos dele na vida desse crente. Quem está comigo diz amém. Próximo: pecados sexuais são pecados e geram maldição. Pecados sexuais são pecados e geram maldição. Quais, pastor? Homossexualismo, prostituição, adultério, pornografia, dentre tantos e tantos outros desvios. Existe um movimento hoje no mundo das igrejas que querem liberar isso daqui. Já existem igrejas que dizem que o homossexualismo não é pecado, que não tem problema nenhum e que é válida todas as formas de amor. Olha o que é que a palavra de Deus diz. Poderia você dizer: ah, pastor Gabriel, isso é homofobia? Não tem nada a ver. É a palavra de Deus que diz. Meus irmãos, prestem muita atenção. A palavra de Deus, ela não mente. E não é o que eu quero ser, ou o que alguém quer ser, é o que a palavra diz. Romanos capítulo número 1, verso número 24. A Bíblia diz, Romanos 1 e 24: por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocam a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocam o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamam mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si a merecida punição do seu erro. Quem escreveu foi Paulo. Tem nada a ver com o Antigo Testamento, não, está no Novo. Pastor, você está dizendo o quê? Que é pecado. E todas as outras coisas que eu falei são pecado também. Todas as outras coisas. Por que você está falando isso, pastor Gabriel, hoje? Nós precisamos entender que esse pecado aqui está fazendo com que a igreja perca. É incrível quando a gente fala do pecado do homossexualismo, a galera se revolta, né? Mas deixa eu falar outro pecado muito comum que gera maldição: a avareza. Segura na mão do crente que está do seu lado. Olha nos olhinhos dele e diz assim: como está o teu relacionamento com o dinheiro? Uns olharam e disseram: pastor, ele se divorciou de mim e não quer mais saber de eu. Você sabe qual é o pecado da avareza? É quando o dinheiro é o seu Deus. Colossenses capítulo 3, Paulo diz: a avareza que é a idolatria. 1 Samuel capítulo 8, verso 3: porém os filhos de Samuel
não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. O pecado do tigrinho entra aqui. Amor ao dinheiro. Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Existe uma máxima que diz que o problema não é quando o crente tem dinheiro, é quando o dinheiro tem o crente. Pastor, como eu sei a respeito disso? O que é que eu faço? É simples, meu irmão. Como é que está a busca de sua vida? Você está mais preocupado com o quê? Eu sei que todo mundo, quando vira o ano, faz aquelas metas. E na meta de todo mundo tem duas coisas. Uma é emagrecer. A outra é sair do vermelho, melhorar as condições financeiras. Mas Acã aqui era apaixonado pelo dinheiro. Você sabe por que tem muito crente que Deus não permite que ele veja nem sequer a cor do dinheiro? Porque no dia que ele vê, é forte ou não é? Sabe por que Deus ainda não abriu as portas do céu para lhe abençoar? É porque Ele sabe o que acontece depois que Ele lhe abençoar. É muito forte, meu irmão. E antes que você pense que a AP é só para ir, desde os princípios da existência, líderes religiosos e políticos se pervertem pelo dinheiro. Religiosos. Os maiores pecados de um obreiro, de um pastor, são basicamente 3: orgulho, adultério, prostituição e dinheiro. É os 3 pecados que derrubam líderes eclesiásticos. O que você está vendo nesse burburinho, nessas coisas que estão acontecendo no Brasil, é gente que amou o dinheiro. Mas vamos lá. Olha só o que a Bíblia fala na segunda carta de Pedro, capítulo número 2, 2 Pedro, capítulo 2, verso 12. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto e que nascem para ser capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos. Diga misericórdia. Recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam, encontram prazer na satisfação de desejos libertinos em pleno dia. Como manchas e defeitos encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado, enganando almas inconstantes, e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita, tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Desde a época de Pedro, já tinha pastor safado que roubava o povo. Esses dias eu estava conversando com um irmão daqui da igreja, que ele trabalha na área de construção civil, ele tem uma empresa de construção. E uma pessoa daqui de Mossoró, que tem outra empresa de construção, vendeu mais de 12 casas a mais de 50 pessoas. Como? Peraí. Ele vendeu mais de 12 casas a mais de 50 pessoas. A mesma casa ele vendeu a 2 e 3 pessoas. Parte das pessoas davam um sinal, pagavam um dinheiro, ele pegava esse dinheiro e fazia outra coisa. Vendia a mesma casa para outra pessoa. E assim ele fez. E ele estava dizendo para mim, falando, quando um erra, todos pagam, pastor. Todo mundo fica receoso. Porque se um construtor erra, todos os outros construtores pegam a má fama. E eu falei, do mesmo jeito são os pastores. Desde que eu aceitei Jesus, pastor tem essa fama. E diante disso, o que é que nós devemos fazer? Olha só, gente. Na oração de Josué, a gente percebe que o pecado invalida as promessas de Deus. Repita assim comigo: o pecado, um pouquinho mais alto, o pecado invalida as promessas de Deus. Dito isto, não é assim que se encerra a nossa mensagem. O que é que a igreja deve fazer diante disso?
O que é que a gente tem que fazer? O que é que eu, como crente, devo fazer? Primeiro, a Bíblia diz, no verso 6, Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor. É bem verdade que a situação que nós estamos vivendo no Brasil é triste. Você sabia que o único povo que fala mal escrachadamente da sua nação é o brasileiro? Escrachadamente. Qualquer brasileiro que chega lá nos Estados Unidos, na Europa, ele vai dizer: o Brasil é terrível, é uma desgraça, é uma miséria. Tem a síndrome do vira-lata. O brasileiro tem isso. Mas eu quero mostrar para vocês o que é que nós devemos fazer. Ao invés de falar mal, ao invés de nos conformarmos, ao invés de deixar o inimigo pintar e bordar na nossa nação, o que é que a gente deve fazer? Se eu fosse político, eu ia dizer para você: vote na pessoa certa. Se eu fosse empresário, eu diria para você: vamos investir melhor o nosso dinheiro. Se eu fosse qualquer outro administrador, eu dizia: vamos administrar melhor. Mas como nós somos servos de Deus, eu digo para vocês: vamos falar com aquele que vive e reina para todo sempre. Sabe qual é o problema de hoje? Os crentes estão querendo vencer essa batalha que está aí, como se não fossem povo de Deus. A Bíblia diz que Josué rasgou as suas vestes. Quando foi a última vez que você fez um jejum de 24 horas? Foi a última vez que você se humilhou, que você gemeu, que você disse: Jesus, tenha misericórdia? Quando foi? A Bíblia diz em Jó 42:6: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Em sua angústia, Josué se prostrou e chorou. Agora a gente vê a igreja brasileira corrompida do jeito que está, e a gente não faz nada. Não tem uma oração nossa, não tem um clamor nosso. Não chegou aqui ainda e tal, não está acontecendo nada. A gente precisa se envergonhar por não sentir mais vergonha. A gente precisa chorar por não ter mais lágrimas. A gente precisa se humilhar por não termos corações mais humildes. Dura esta palavra. Se a igreja do Brasil não começar a chorar e pedir a Deus que faça alguma coisa, não haverá igreja para os seus filhos congregarem. Não haverá. Na quinta-feira, quando isso começou a ser gerado no meu coração, eu fiquei tão abalado que eu olhei para Isla, olhei para Davi e disse: meu filho, qual é a igreja que você vai congregar? Se a igreja não começar a gemer, a chorar: ah, pastor, não vai chegar aqui na Pão da Vida, isso nunca vai acontecer, Mossoró está longe disso, vai nessa. Você acha que o inimigo brinca de ser inimigo? É? Se a igreja do Brasil não começar a clamar a Deus, pedindo que Ele faça alguma coisa e intervenha, eu garanto para vocês, o barco vai afundar. Está chegando uma hora, irmão, em que a tempestade, escuta o que eu estou lhe dizendo, está chegando a hora está chegando a hora em que a tempestade está truando, o mar está revolto, mas não tem um crente que tenha coragem de acordar Jesus dentro do barco. Não tem um crente que está dizendo assim: acorda, Jesus, acorde. Ele está no barco, mas ele está dormindo. Mas não tem um que diga assim. Se agora o dia que passou, um irmão que chegou para mim e falou: pastor, vamos embora para o Paraguai. Eu falei: ah, covarde, vai me deixar aqui. É mais fácil abandonar o barco.
nadar para a maré, né? Eu penso que é mais fácil acordar aquele que vive e reina para todo sempre. Você sabe por que os nossos olhos estão secos? Sabe por que os nossos olhos estão secos? Porque o nosso coração também está. Segunda coisa que a gente precisa fazer. Primeiro é rasgar nossas vestes. Jejum e oração. Se humilhe diante de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Coloca esse se humilhar aí. Jejuar. Jejuar. Segunda coisa que a gente precisa fazer. Levante-se e santifique-se. Como assim, pastor Gabriel? Deus diz a Josué logo após ele se humilhar: não dá para você ficar parado. Segura a mão de quem está do seu lado e fala assim para esse irmão: não dá para você ficar parado. Não, fala um pouquinho mais alto que ele está mocozinho. Diga: não dá para você ficar parado. Levante-se. Se essa igreja aqui, todos os membros tivessem o seu nível de comprometimento, como que seria essa igreja? Glória a Deus. Se os crentes daqui lessem a Bíblia o tanto que você lê, orassem o tanto que você ora, evangelizassem o tanto que você evangeliza, como é que seria? Levante-se, meu irmão. Quando a gente está pregando aqui nesse púlpito e diz: Deus quer usar você, não é palavra da boca para fora, não. Deus fala para Josué: vai ficar aí. Para Josué diz: vai ficar aí chorando, amargurado num canto, reclamando. Pastor, tá muito ruim, não sei o quê. O Lula, pastor, não sei o quê. Nossa, só. Pastor, tá muito difícil. Levante-se, meu irmão. Onde estão os Elias desta geração? Deus não precisa de muito não, Deus só precisa de um. Levante-se e santifique. Pela manhã vocês se apresentarão a Deus. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé. Eu estou encerrando essa mensagem. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa mensagem que Deus colocou no meu coração é uma mensagem para você que é chefe da sua casa. Ser homem e mulher de Deus que está ouvindo. É sua missão santificar a sua casa. Escute o que eu estou lhe dizendo, que a gente vai encerrar para orar. É sua missão. Homens de Deus que estão me ouvindo, olhem para cá. Homens de Deus e mulheres de Deus que estão me ouvindo, olhem para cá. É sua missão santificar a sua casa. No texto que nós lemos, Deus disse a Josué: levante-se e santifique ao arraial. Amanhã eu vou visitar. Amanhã eu vou visitar. Será que sua casa está pronta para Deus visitar ela? É forte, não é, meu irmão? Será que a sua casa, seu quarto, com a sua esposa, o quarto dos seus filhos, está pronta para Deus visitar? Sabe por que Deus disse amanhã? Está lá em Josué. Deus disse: amanhã eu vou passar e vou visitar e vou mostrar onde está o pecado. Amanhã. Coloca aí, por favor, capítulo 7, verso 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse, segundo as suas obras, segundo as suas tribos. A sorte caiu sobre a tribo de Judá.
E ele fez com que a tribo de Judá se apresentasse. E a família indicada foi a dos Zeraitas. E fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem. E a família indicada foi a de Zabide. E fazendo com que se apresentasse a família de Zabide, homem por homem, foi indicado Acã, filho de Carmi, filho de Zabide, filho de Zera, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, renda louvores a Ele, e conte-me agora o que foi que você fez. Não me esconda nada. Verso 20. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor Deus, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata, uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei. O que é que Deus fez? Deus disse: Josué, manda o povo se santificar. Amanhã eu vou visitar todas as tribos. Se Deus fizesse a mesma coisa com a gente hoje, e dissesse: amanhã, segunda-feira, dia 19, eu vou visitar toda a tribo da igreja Pão da Vida. Eu vou de casa em casa. Como é que estaria a sua casa? Será que teria tigrinho lá? Será que teria pecados sexuais lá? Será que teria algumas das coisas que a gente falou lá condenáveis ao Senhor? Essa palavra não é para a gente olhar para o vizinho do lado, não é para a gente olhar para o vizinho do outro. É como é que está a sua casa. Como é que está a sua casa. Para de se importar com a casa dos outros. Como é que está a sua casa. Como é que está o seu casamento. Como é que estão os seus filhos. Seu filho está se afundando em pecado, se afundando, marido se afundando em pornografia, filho cheio de pensamento suicida. E como é que está a sua casa? Como é que está a sua casa? Como é que está a igreja do Brasil? Se o Senhor passar e visitar assim. Se na hora que o anjo da morte passar, qual será a casa que ainda tem a marca do Cordeiro? Todos os dias que você ora, que você entrega a sua casa a Deus, sabe o que espiritualmente acontece? Você está passando a marca do Cordeiro nos umbrais da sua porta. E o dia que você não busca, que você não está nem aí, você está dizendo: Deus, hoje eu não preciso de você. Deus, hoje eu não preciso de você. Hoje eu vou pela minha mão. Deixa do meu jeito hoje. Deixa que eu concluo. A igreja não pode ser uma geladeira não, irmão, para conservar carne. Quem conserva a carne é geladeira. A igreja tem que ser cheia do fogo do Espírito Santo, que queima a nossa carnalidade. Pastor, que palavra é essa, pastor? Deus está dizendo para cada um de nós: eu quero santidade da minha igreja. Eu quero vestes brancas. Eu quero um povo que chora quando peca. Eu não estou dizendo que a partir dessa palavra você vai ser um santarrão e que você nunca mais vai pecar. Mas eu estou dizendo que a partir de hoje, todas as vezes que você pecar, cair, você vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou cego, Jesus, me faz ver pelo teu amor. Senhor, minha casa está cega. Não tem uma oração, não tem um louvor. Acorda pensando em dinheiro, dorme pelo dinheiro que não tem. Cheio de ódio, cheio de fofoca, cheio de conversa. Se Deus visitar a sua casa, será que vai ser igual a de Acã? Se Deus visitar a minha casa lá, o que é que será que Ele vai encontrar? Se Deus visitar seu celular, o que é que será que Ele vai encontrar? Se Deus visitar seus pensamentos, o que é que será que Ele vai encontrar? Que palavra é essa? Deus está nos chamando para um lugar de arrependimento. Deus está chamando você para um lugar de arrependimento.
Deus está chamando você para um lugar de choro, de humilhação. Chega de pecar e continuar como se nada tivesse acontecido. Deus está dizendo para você: eu tenho uma nova vida para você. Tenho novas vestes para você. E eu quero encerrar dizendo isso. Deus só revela o nosso pecado com uma única intenção: nos perdoar. Se essa mensagem confrontou você, doeu aí, você sentiu alguma coisa, é porque Deus quer perdoar você. Agora, se você ouviu essa mensagem e não sentiu nada, é porque você precisa que Deus perdoe você. O único que não tem pedra para atirar é Jesus. Do maior, dos músicos que estão aqui, dos cantores, dos pastores, todos nós temos os nossos pecados. E o que é que a gente tem que fazer? Pedir a Jesus que tenha misericórdia e que nos perdoe. Eu quero convidar você a orar comigo. Se você quiser colocar a mão no seu coração, essa oração de agora é uma oração de arrependimento. Deus me livre de ganhar o mundo todo e perder o meu coração. Deus me livre de ganhar todo o dinheiro do mundo e perder a minha alma. Deus me livre de ser quem eu quero ser. Eu quero ser quem Ele quer que eu seja. Deus me livre de ser covarde. Tão covarde que quer esconder meu pecado. Deus me livre. Eu quero convidar você nesse momento a fazer uma oração de confessar os seus pecados a Deus. Eu não sei, você não precisa confessar para mim. Você não precisa confessar seu pecado diante dos homens. Você tem que confessar diante de Deus. Você tem que confessar a Deus como seu Salvador. E o seu pecado você deve confessar a Ele. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e abandona alcançará misericórdia. Deus está dizendo: eu lhe mostrei essa noite que você está por um caminho que não é o meu, mas eu quero você de volta nos meus caminhos. Eu não sei por qual trilho você tem andado, mas hoje Jesus convida você para trilhar o caminho correto. Pastor, mas eu errei muito. Hoje é um lugar de arrepender-se. Não dá para continuar do mesmo jeito. Se o Senhor visitar a sua casa hoje, como que ela está? Se o Senhor visitar o seu lar hoje, como que ele está? Se o Senhor visitar seu relacionamento hoje, como que ele está? Qual será a noiva que terá azeite para apresentar quando o noivo vier? Qual será a noiva que terá azeite para apresentar o noivo quando ele vier? Qual será o crente que não terá mãos manchadas de sangue quando ele vier, mas terá suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, terá o seu pecado remido pela cruz, transformado pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo? Você não será condenado pelo pecado que cometeu, mas pelo perdão que rejeitou. Todos temos pecados aqui, sem exceção. Não existe uma pessoa dentro desta igreja que não tenha pecado. Mas a pergunta não é quem tem ou não pecado, é quem tem coragem de confessá-lo diante de Jesus. Quem tem coragem de chegar e dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Deus revelar a sua família hoje, igual revelou a de Acã, como que ela vai estar? Aqui na igreja todos são maravilhosos e lindos, mas e diante de Deus que tem olhos como chamas de fogo? É tempo de chorar e de se arrepender. Pai, no nome de Jesus,
Nos perdoe, Senhor. Por favor, Jesus, nos perdoe. Nos perdoe, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia, Senhor, dessa nação. Tem misericórdia, Senhor, do nosso país. Tem misericórdia das nossas famílias. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos filhos. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Senhor, tem misericórdia, porque quantas vezes nós amamos mais qualquer outra coisa menos o Senhor. Senhor, tem misericórdia, porque quantas vezes nós amamos mais o dinheiro do que amamos o Senhor. Tem misericórdia, Senhor, porque quantas vezes a única razão de orarmos é para te pedir mais e mais. E como se o Senhor fosse devedor da gente, a gente cada vez pede, pede, pede. É uma fome insaciável, uma ingratidão desgraçada. Pai, por favor, nos perdoa. Nos perdoa quando não confiamos no Senhor de todo o coração. Nos perdoa, Senhor, quando somos orgulhosos e queremos fazer do nosso jeito. Mas nós estamos aqui, Senhor, como tua igreja, para dizer: quebra o vaso, faz de novo. Tu és o divino oleiro. Tu és o divino oleiro. Quebra este vaso. Faz, Senhor, o vaso novo. Pai, se preciso for, Senhor, nos quebra, nos amassa, mas não retire de nós o teu Santo Espírito. Não afaste de nós a tua presença, Senhor. Senhor, tira tudo, Senhor. Tira tudo, meu Deus. Se o Senhor quiser, tira o dinheiro. Se o Senhor quiser, tire as estruturas. Se o Senhor quiser, tire as conexões, tire o cargo, tire, Senhor, a influência, tire as amizades, tire tudo. Tira o som, tira a cadeira, tira o prédio, mas não tire o teu Espírito Santo dentro de nossos corações, Senhor. Não afaste de nós a tua presença. Pai, nos perdoe. Nos perdoe quando nós não temos coragem de avançar. Nos perdoe quando nós temos medo. Nos perdoe. Nos perdoe porque tantas vezes somos como Jonas. O Senhor diz para onde a gente tem que ir, a gente foge. Mas eu creio, Senhor, que ainda que seja por um grande peixe, o Senhor vai trazer cada crente de volta para o lugar certo. Ainda que seja, Senhor, dentro de um grande peixe, o Senhor vai trazer o teu povo para o lugar certo, para fazer a missão, para fazer a obra, para pregar o Evangelho. Duvido você ter coragem de confessar seu pecado agora, em oração. Ore agora diante de Deus. Santifica a sua casa agora. Apresenta a sua casa, apresenta seus filhos. Senhor, na minha casa o Senhor não vai achar capa babilônica. Senhor, na minha casa o Senhor não vai achar capa babilônica. O Senhor não vai achar ouro imundo, nem prata amaldiçoada. O Senhor não vai achar no meu casamento capa babilônica. O Senhor não vai achar ouro e prata imundo nos meus filhos, Senhor. O Senhor não vai achar no meu trabalho. O Senhor não vai achar idolatria. O Senhor não vai achar prostituição. O Senhor não vai achar avareza.
Quando não tinha dinheiro, amava a Deus. Aí hoje que tem dinheiro, só se importa com o dinheiro que tem. Não é seu, esse dinheiro é dele. Quando era pobre, orava bem muito. Aí hoje que tem um pouquinho, se acha autossuficiente. Deus está dizendo para você: se preciso for, eu lhe empobreço de novo. Eu tiro, eu quebro. Quando não tinha, era mais fiel. Pai, eu oro, Senhor, e peço perdão pelos nossos pecados. E quero pedir que Teu Espírito Santo, nesse momento, visite o coração das pessoas que estão aqui, dando um batismo, Senhor, de arrependimento e de sinceridade. Eu oro, Senhor, pelos Teus servos. Oro pela Tua igreja, Senhor. Pai, eu queria pedir ao Senhor que nos ajudasse. Eu sei que tem capa babilônica em muitas igrejas do Brasil, Senhor, mas nos ajuda. Tem misericórdia de nós. Não deixe que seja encontrado aqui na nossa casa, Senhor. Não deixe que seja encontrada no nosso arraial. Tem misericórdia, Jesus. Não deixe, Jesus, por favor. Não deixe que a depressão tome de conta dos nossos lares. Não deixe que o pânico, o medo, a angústia, o temor cuida da nossa casa, Jesus. Porque na nossa casa só quem manda é o Senhor. Pai, acampa os Teus anjos na nossa casa. Acampa os Teus anjos, Senhor, com espada de fogo lá no nosso lar. Pai, que o sangue do Cordeiro seja aspergido nos umbrais de nossos lares. Que o sangue do Cordeiro de Deus seja aspergido nos umbrais de nossos lares. Que o sangue do Cordeiro de Deus seja aspergido na nossa família. Em nome de Jesus.